Pessoal, seguinte. Hoje nós vamos iniciar o ritmo escapulo-humeral, tá? Gente, por que entender o ritmo escapulo-humeral é importantíssimo na hora da observação de uma, por exemplo, elevação lateral ou uma elevação frontal de ombros e tal? Porque dependendo do plano que você inicia o movimento, a escápula ela começa com tantos graus de abdução, ela começa a rodar com tantos graus de abdução, né? A gente vai estar entendendo isso melhor aqui. E na próxima semana a gente inicia com cinesiologia pesada de ombro. Vai ser uma aula toda. A gente vai passar por todas as musculaturas dos ombros, a peitoral, grande dorsal. Vamos entender essa questão de resolução vetorial também. Próxima semana vai ser uma semana mesmo muito foda, viu? Então, tenta não perder a aula na próxima semana. E Rafael, só uma pergunta, tu colocou a última aula no e-mail, Coloquei. mas naquele dia mesmo ou foi agora? Porque eu tava tentando assistir, eu acho que eu não vi não, então eu não encontrei. Que dia foi? Hoje, eu acho que é a 6, né? Porque eu me perdi na conta. Hoje é às 7. Então tá certo mesmo. Eu que não olhei, eu assisti foi a 5, então. Mas tá lá, eu botei no mesmo dia. Acho que foi no mesmo dia ou foi ontem. Eu botei, não lembro. Tá. É porque eu não olhei de... Beleza. Então vamos lá, né? Pessoal, vamos iniciar aqui de ritmo escapulo-humeral. Então, o estudo mais importante citado na cinemática da abdução do ombro foi publicado por Inman e colegas em 1944. Esse trabalho clássico, né, enfocou a abdução do ombro no plano frontal. Então, o que acontece? Esse antigo estudo estabelece o pano de fundo sobre a cinemática do ombro. Gente, o que é pano de fundo? Quando a gente fala pano de fundo, a gente quer falar relacionado ao conceito. É aquilo lá, o layout, né? Por exemplo, vocês veem o layout desse curso aqui, é o verde mais escuro com aquele verde mar, né? Então, esse é o pano de fundo do meu curso. Então, isso não muda. Então, esse ritmo escapulo-humeral foi um estudo feito por esses estudiosos e os colaboradores, onde que, gente, microfone, pessoal, quando entrar, olha logo o microfone, gente, please, que senão eu tenho que parar a linha de raciocínio, aí só quem perde são vocês. Então, esse estudo foi feito por esses colaboradores e eles descobriram esse ritmo. O que é o ritmo escapulo-humeral? Né? É um ritmo que define o quantos graus a escápula começa a rodar e a partir de quantos graus ela começa a rodar, quando o húmero vai se elevando. A gente vai entender porque é importante a gente estar sabendo disso, tá bom? Então, o que acontece? Em um ombro saudável existe um ritmo ou timing cinemático natural entre a abdução glenohumeral e a rotação para cima da escápula. O que é time? É time de futebol? Não. Gente, Gente, o time, o que é o time? Nada mais nada menos é do que uma cronometragem, digamos assim. Então, pessoal, existe aí essa cronometragem à medida que você vai começar a elevar o seu braço. Então, toda vez que você começa a elevar o seu braço, a escápula ela só começa a girar para cima a partir de um certo grau de abdução no plano frontal ou de flexão no plano sagital. Então, a primeira coisa que acontece
é a movimentação do braço e depois é que a escápula gira. Por que é importante saber disso? Vamos chegar lá. Então, foi registrado que após 30 graus de abdução, vejam só, gente, 30 graus de abdução de quem? Do ombro, do húmero subindo. Esse ritmo permaneceu marcadamente constante. Então, o que acontece? O que é esse marcadamente constante? Toda vez que eu elevo o meu braço numa elevação no plano frontal ou aqui mesmo no plano da escápula, os primeiros 30 graus, a minha escápula não mexe, ela não se move. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, se você estiver começando a fazer uma abdução e a escápula se mover antes desses 30 graus? Isso é um padrão alterado, porque o pano de fundo está mostrando que a escápula ela só começa a rotacionar, a rodar para cima a partir dos 30 graus de abdução. Pessoas com a caixa torácica mais rasa, gente, essa escápula ela tende a rodar aí em torno de 30 graus. Pessoas com a caixa torácica mais aprofundada, mais funda, com mais profundidade, mais espessa, ou seja, aquelas pessoas mesomorfo, por exemplo, aquelas pessoas elas só vão começar a girar a escápula ali a partir de 40, 45 graus de abdução. Então isso já não vai mudar quando você for observar um ectomorfo e um mesomorfo. Ah, Rafael, o ectomorfo ele tem a caixa torácica mais rasa, mais plana. Então a escápula eu tenho que observar o quê? Quando eu estou aqui, na hora que eu vou fazer uma elevação lateral, quando o meu braço está saindo aqui, ó, a partir de 30 graus, essa escápula não pode se mover. A partir de 30 graus, essa escápula começa a fazer uma movimentação. Ela tem que começar a fazer uma movimentação. Então, o que acontece? Foi registrado que após esses 30 graus de abdução, esse ritmo permaneceu constante, ocorrendo em uma razão de 2:1. Ou seja, para cada 3 graus de abdução de ombro, ou seja, 2 graus de abdução da articulação glenohumeral, o húmero em direção à cavidade glenoide, existe 1 grau de rotação para cima da escápula. Mas isso é a partir de quantos graus, gente? Hã? 30 graus. Então você começou a fazer a abdução do ombro quando bate os 30 graus de abdução, e isso se você estiver no plano da escápula, quando bate 30 graus de abdução, a sua escápula tem que começar a girar para cima, porque senão vai ter o quê? Impacto. Então esse é o ritmo escapulohumeral. Só que aqui, ó, baseado nesse ritmo escapulohumeral, um arco completo de movimento, ou seja, 180 graus de abdução, é resultado simultâneo de 120 graus da articulação glenohumeral, 120 graus de abdução, mais 60 graus da articulação escápulo-torácica. E a gente viu que a articulação escápulo-torácica, o movimento dela é a somação do movimento da articulação externo-clavicular e acromioclavicular. Então, são essas duas que norteiam o ritmo dessa escápula no tórax. Deu para entender? Tranquilo aqui também. Então, pessoal, toda vez que essa escápula, toda vez que esse húmero começa a abduzir, essa escápula tem que começar a girar a partir dos 30 graus no plano da escápula. Se o cara for um ectomorfo, é ali 30 graus mesmo que ela tem que rodar.
Por que que diz que é de 30 a 45? Porque tem o mesomorfo, que tem a caixa torácica mais extensa, né? E aí essa escápula começa a rodar um pouco mais atrasada. Ela roda dos 40 para 45 graus. No plano frontal, perdão, frontal não, no plano sagital, ou seja, quando você está fazendo uma flexão de ombro, a escápula, gente, ela tem que rodar a partir de quantos graus? No plano frontal, aqui ao lado, é 30 a 45. E na flexão de ombro, ela tem que rodar a partir de quantos graus? A partir, gente, de 45 graus para ectomorfos e 60 graus para mesomorfo. Sacou? Então vamos entender aqui esse ritmo escapulohumeral. Eu vou já mostrar um vídeo para vocês que vocês vão entender tudo isso que eu tô falando. Então, princípio 1. Oi. Entendendo nada. Vegeta, o teu áudio tá travado. Tá todo embolado. Escreve no chat, velho. Ficou legal agora? Tá melhor. Eu no outro curso, rápido, de 1 a 45 graus, a escápula já fez a 7 graus. Então ela começa bem antes e a 45 ela está com 7. Só entendi que até a escápula que gira 45 graus em qual plano, tá dizendo? Frontal. Certo. O que tem? Continua, que falhou. Aí tu foi realizando a abdução 45 a 45 graus de abdução, a escápula já 7 graus. Ela começa antes de 45. Tá perguntando o quê? Suas palavras. Peraí. Tá falando na flexão de ombro, certo? A escápula girando a partir de 45 graus. Cara, porque teu microfone tá muito ruim. Tô tendo que fazer aqui um... Tá picotando, né? Vai, fala aí agora. No outro curso, tu falou que fazendo essa abdução 45 graus, a escápula já roda 7. Então, ela iniciou bem antes do 45. Não, peraí. Calma. Cara, a escápula, a posição dela no tórax, ela está posicionada ali de 5 a 15 graus. Ela está ali. O que é o neutro da escápula? É isso aí, entendeu? Ela está entre T1 e T2, a 7 centímetros do bordo mediano da coluna ali, e posicionada com uma leve rotação superior. Não foi isso que eu falei? Não. Tu falou que quando você faz a abdução, tem o braço a elevação da abdução a 45 graus, o correto é a escápula já ter feito a rotação de bordo inferior 7 graus. Cara, eu tenho quase certeza que eu não falei isso. Pega essa aula, que tu tá dizendo que eu falei isso, e me mostra aonde que eu falei isso, porque eu tenho quase certeza que eu não falei isso. Eu nem lembro de ter falado 7 graus. Não tem 7 graus o quê? Ela vai estar girando. Ah, fala. Beleza, continua por a máquina aí que eu mando pra ti. Tá. No live chat. Porque tem que ver uma coisa.
a diferença do que eu falo para o que tu entende é quilométrica, tá? Então, muito cuidado. Mas vamos lá. Princípio 1. Baseando-se em um ritmo... O microfone, gente, tá dando eco aqui, ó. Baseando-se em um ritmo escapulomeral geral de 2:1, a abdução ativa do ombro de aproximadamente 180 graus ocorre um resultado de 120 de abdução da articulação glenohumeral mais 60 graus de rotação para cima. Por que ele está dando essa proporção, gente? Porque a partir dos 30 graus de abdução glenohumeral, essa escápula já precisa começar a rodar para cima. Mas a partir desses 30 graus de abdução do meu húmero, essa escápula começa a girar 1 grau para cada 2 graus ali de abdução de ombro. Beleza? Então, princípio 2. Os 60 graus de rotação para cima da escápula, que é o total dela, 60 graus, durante a abdução completa do ombro, são resultado de uma elevação simultânea de quê? Como eu já falei, da articulação externo-clavicular e acromio-clavicular combinada. Então, a somação de movimentos que ocorre aqui na minha externo-clavicular mais os movimentos da acromio-clavicular é que vão nortear o movimento dessa escápula. Princípio 3. A clavícula, ela se retrai na articulação externo-clavicular durante a abdução do ombro. Por que, gente, que ela vai ter que se retrair? Porque a minha clavícula, ela já está naturalmente retraída aqui a 20 graus, no neutro, na posição neutra dela. Como essa escápula ela vai estar passando por trás desse tórax e rodando para cima, como é a minha clavícula que está guiando essa escápula, para onde a escápula for, a clavícula tem que estar guiando. Então, essa retração da clavícula, ela precisa acontecer durante a minha abdução glenohumeral. Princípio 4. Gente, a escápula, ela se inclina posteriormente, porque eu não acabei de dizer que essa clavícula está retraindo, ela não está indo lá para trás? Então, concomitantemente, ocorre essa inclinação posterior da minha escápula. E depois disso, ela inclina posteriormente e roda superiormente, para estar mantendo a congruência da cabeça do húmero. Lembrem da engrenagem que eu já expliquei para vocês. Tá? Princípio número 5. A clavícula, gente, ela tem que rodar. Além de retrair, ela tem que rodar posteriormente em torno do seu próprio eixo durante a abdução do ombro. E princípio número 6. A articulação glenohumeral roda externamente durante a abdução do ombro. Gente, eu não falei na aula de terça-feira que o meu húmero ele precisa estar rodando externamente para que não haja o próprio impacto. Então, à medida que você está abduzindo o seu ombro ele faz uma rotação externa automática para justamente aliviar aquele tubérculo maior ali de um impacto contra o acrômio. Beleza? Então, agora você imagina um quadro em que você tem uma depressão de escápula, com essa escápula deprimida, com essas clavículas protraídas à frente. Vocês não imaginam como você vai estar dançando, né? Toda essa engrenagem que precisa funcionar de maneira correta para que você consiga chegar a uma abdução completa do seu ombro. Tá? Então é por isso que a gente fala que se você não tiver uma escápula bem posicionada, nada feito. Tá? Você vai terminar sobrecarregando alguma dessas 4 articulações. Porque se uma delas não estiver funcionando corretamente, você sobrecarrega aquela adjacente. E na parte de cinesiologia mesmo desses músculos, a gente vai entender a importância dos trapézios, do serrátil anterior, dos romboides, nessa estabilidade da escápula. Para que
Se você não tiver uma escápula bem estabilizada, você não tem um manguito forte e você não tem as musculaturas, grande dorsal, peitoral, deltoide, atuando da maneira correta. Tá? À medida que a articulação do ombro vai passando por amplitudes de movimentos mais extremas, os músculos escapulares vão se contraindo. É o que eu falei, você passou de 30 graus de abdução, no plano da escápula, ou aqui no plano frontal mesmo, a escápula precisa começar a rodar. Mas veja bem, se eu não tiver músculos que auxiliem, que ajudem na rotação superior dessa escápula, eu vou conseguir ter uma eficiência, uma abdução com eficiência e segurança? Não vou ter. Porque, gente, a minha escápula ela precisa rodar superiormente quando o húmero abduz, mas isso não quer dizer que isso vai estar acontecendo. E aí, aqui entra agora um fator observacional para uma possível avaliação de movimento que vocês vão ter. O que eu vou pedir para vocês fazerem a partir dessa semana aqui, e se tiverem o interesse, né, me mandar até terça-feira para a gente debater juntos. Vocês vão gravar, ou até vocês próprios podem gravar esse movimento. Vocês vão gravar uma abdução de 6 tempos na fase concêntrica e na fase excêntrica. Todo mundo posiciona a câmera atrás ali, deixa as escápulas à mostra e você vai começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz mais ou menos aí umas 3 séries, tá? Com esse tipo de abdução. Você vai fazer no plano frontal e no plano sagital. Por quê? Porque a gente vai conseguir observar juntos, tá? Eu vou mostrar até um vídeo para vocês explicando como é que faz isso. A gente vai conseguir observar juntos a movimentação dessa escápula, porque se os conceitos, se o pano de fundo está dizendo que essa escápula tem que girar 30 graus, tem que começar a girar para cima a partir de 30 graus de abdução desse húmero. Se a gente observa essa escápula girando antes desses 30 graus, e se a gente observa essa escápula nem girando, então isso não vai estar caracterizando um padrão alterado, e a gente tem que focar nos músculos que deveriam estar rodando essa escápula. Se ela não roda a partir desses 30 graus de abdução, algo errado tem aí. Só que você não tem que estar treinando muito o seu olho para conseguir bater o olho e ver uma escápula girando quando é que ela não gira. Então vocês próprios têm que se ajudar. Então eu estou dando essa opção. Vocês mandem os vídeos que terça-feira a gente vai analisar aqui na aula. Eu não vou pegar na mão de ninguém, eu estou falando que é para ser feito. Então, se vocês fizerem isso, vai ter muita evolução ainda aqui nesse curso. Eu preciso que vocês me ajudem também. Então, vamos entender, né, como é que funciona esse primeiro tempo da abdução. Gente, esse slide aqui, ele mostra perfeitamente quais são os 2 músculos que atuam muito forte nesses primeiros 60 graus. São os primeiros 60 graus de abdução. O que acontece nesses primeiros 60 graus de abdução? Supondo que a pessoa tenha ancorado as escápulas em neutro. Ela colocou ali para funcionar toda a musculatura do manguito, toda a musculatura dos trapézios e tudo. Então, o que acontece? Os músculos principais desse primeiro tempo são essencialmente quem? O deltoide e o supraespinhal. Como que acontece essa movimentação? Primeiro, quem atua não é o supraespinhoso. O supraespinhoso é ele que inicia essa abdução. Então você inicia com o supraespinhoso e o deltoide pega o restante ali junto com o supraespinhoso também. Porque o supraespinhoso ele vai ser um músculo muito de proteção também da articulação do teu ombro. Então esses 2 músculos formam um conjunto de abdução ao nível da articulação glenohumeral. Na verdade, é nessa articulação que começa o movimento de abdução. Só que, gente, aqui eu estou dizendo 60 graus. Então, no plano frontal, essa escápula a 60 graus,
tomando em consideração que a partir dos 30 ela já tem que começar ali a girar 1 grau de abdução para cada 2 graus de abdução glenumeral, teoricamente essa escápula, a 60 graus de abdução do ombro, ela já deve ter rodado pelo menos uns 15 graus. Ah, Rafael, mas é muito difícil de ver isso. Cara, é por isso que eu tô falando, tem que treinar o olho e tentar imaginar mesmo em três dimensões mesmo o cenário. Porque no começo é muito difícil você observar, realmente é muito difícil. Mas nada que muito treino, muito observação não resolva. Então, pessoal, a gente vai entrar aqui agora no segundo tempo da abdução. Tá? O que acontece aqui, gente? Te mandei aí, Rafael. Oi? Te mandei aí uma coisa. Me desculpa, não foi você, foi no treino foco. Ah, tá. Entendeu? Tudo bem, cara, eu sabia que não tinha sido eu. E assim, Jamais falarei isso. Fala. eu te mandei aí com a questão da cintura escapular, do ângulo, né? Que ele colocou lá, eu mandei pra você aí, tá? Pelo WhatsApp, mostrando isso que eu acabei de te falar. Depois eu vejo, vamos focar aqui. Então, o segundo tempo da abdução. Gente, o segundo tempo da abdução, agora a gente pega de 60 a 120 graus. Olha só, olha, foca aqui no primeiro slide. Tá, o bonequinho. Então tem esses dois músculos. Olha só quem é que está entrando aqui. Pô, eu já estou entrando aqui com 3 músculos muito importantes nessa rotação superior. Tá? Eu estou entrando ali principalmente com trapézio superior, que é o número 3. Aqui, ó, o número 3. Trapézio inferior, que é o número 4. A gente vai entender, gente, a cinesiologia de cada músculo desse, a aplicação prática de cada músculo desse. Tá? Na próxima parte da próxima aula. E aí, tá vendo aqui, ó, como eu estou tracionando por baixo pelas fibras inferiores do meu serrátil anterior, a minha escápula? Então, vocês entendem que é um músculo puxando na diagonal para a esquerda, outro puxando na diagonal para baixo e outro puxando látero anteriormente. Então, músculos que tracionam o osso em diferentes sentidos e direções. Porém, o movimento ele é um só. A gente chama isso de força couplé. Tá? Então, a gente tem vários músculos atuando como se fosse um volante de um carro. Você pega essa mão aqui e gira para a esquerda. Essa de baixo gira para a direita. Mas o carro ele vai para um sentido só. Mas as mãos elas estão indo para sentidos diferentes. Então, a gente chama isso de efeito couplé. Como se fosse um volante escapular mesmo. Agora imagina que se um desses músculos desse volante escapular não funcione. Entende por que a gente tem que manter um trapézio inferior muito forte? Um serrátil anterior muito forte, um trapézio superior dentro do seu comprimento adequado, sem estar alongado demais. Então, com o bloqueio da articulação glenumeral, né, a abdução só pode continuar graças à participação do símbolo do membro superior. Imagina que se a minha escápula não girasse para cima, o braço não continuaria. Porque eu não falei para vocês, gente, que a gente tem 120 graus de abdução desse húmero com 60 de rotação para cima dessa escápula? Se eu tiro esse 60 de rotação para cima da escápula, o meu húmero só abduziria até aqui, ó, 120 graus. Ele pararia. Não continuaria. Por quê? Porque a escápula, girando para cima, ela dá, ó, ela ajuda, ó, tá aqui, ó, começou aqui, ó, ela tá ajudando a rodar. Então, a escápula já está somando com o movimento glenumeral. Então, não é só o húmero. O pessoal tem mania de dizer, meu húmero faz 180 graus de abdução. Não.
O húmero está acoplado na cavidade glenoide. O húmero começa a girar, girou, girou, girou. Se ele não, se a escápula não girar para cima, o que vai acontecer? Ó? Vai bater em cima aqui. Então, essa rotação para cima da escápula, ela impede esse impacto de acontecer e, de quebra, empurra essa cabeça do húmero para fazer os 180 graus de abdução completa. Então, entendem por que a gente precisa ter essa musculatura escápulo-torácica ou interescapular muito forte? Então, a amplitude do movimento da escápula disse ser de 60 graus aproximadamente. Movimento de rotação longitudinal, mecanicamente associado. Nas articulações externo-clavicular e acrômio-clavicular, responsáveis cada uma por 30 graus. Então, eu tenho externo-clavicular 30, mais acrômio-clavicular 30, aproximadamente, então eu tenho 60 ali na escápula. Então, a escápula depende mecanicamente dessas duas articulações. Entende por que aquelas pessoas que têm artrose acromio-clavicular, elas não conseguem elevar tanto o braço? Porque ela perde o movimento ali entre o acrômio e a clavícula. Então, é uma parte da engrenagem que não funciona. Então, a abdução completa não termina. Então, os músculos principais desse segundo tempo são trapézio superior, trapézio inferior e serrátil anterior. Ah, Rafael, então você está dizendo que, por exemplo, se eu estou fazendo uma abdução e essa escápula ela não gira para cima, eu tenho a fraqueza de trapézio inferior, serrátil anterior e trapézio superior? É justamente isso que eu estou querendo dizer. Aí vocês entendem por que eu estou pedindo para fazer o teste? E pessoal, quando esse braço está baixando, né? No ombro, a gente tem quem atuando de forma excêntrica? Deltoide, né? Porque eles são abdutores. Então, na adução, na volta do ombro, eles têm que estar contraindo excentricamente para estar freando a volta do braço. E na escápula, eu não tenho que ter trapézio superior, inferior e serrátil anterior freando essa volta da escápula também? Ou pelo menos deveria ter. Então, esses músculos formam um conjunto de abdução da articulação escapulotorácica. O movimento é limitado até aproximadamente 150 graus, 90 mais 60 graus de amplitude do movimento da escápula pela resistência dos músculos adutores. Então, o que acontece também, pessoal? Geralmente, como você tem aí o peitoral maior e o grande dorsal como extensores e adutores, quando você está fazendo uma abdução, se você tiver um encurtamento dessa musculatura, tá? Essa abdução também vai tender a ser incompleta. Mas o que vai acontecer como compensação? Se você começa a elevar muito o braço, você vai fazer lá na sua pelve uma antiversão da pelve. Por quê? Foi aquele exemplo que eu dei quem estava na clínica. Né? Você está elevando o braço e o grande dorsal está mecanicamente ligado lá no braço. Só que ele está mecanicamente ligado à face toracolombar, que está ligada à pelve. Então, se eu vou esticando aqui em cima, se eu perco a capacidade de comprimento, de se flexibilizar mais, a região aqui, ó, mais proximal, quer ir de encontro a essa região mais distal. Para quê? Para tentar manter o comprimento. E você termina puxando essa pelve em antiversão, já que o grande dorsal ele passa atrás do eixo látero-lateral. Todo mundo que passa atrás desse eixo lateral-lateral vai tender a puxar essa pelve em antiversão. Todo mundo que passa na frente desse eixo lateral-lateral vai tender a puxar essa pelve em retroversão. Deu para entender? Compreendido. Beleza. Tranquilo. E aí, o terceiro tempo da abdução. Olha só que interessante. Agora, além de todos esses músculos que estão atuando aqui, a gente também ainda tem mais um músculo para que você consiga fazer a sua abdução completa.
Então, para atingir a vertical, é necessário que a coluna vertebral participe do movimento. Então, se apenas um braço estiver em abdução, é suficiente a inclinação lateral sob a ação dos músculos paravertebrais. Gente, eu não estou abduzindo aqui no lado direito do ombro dele, mas olha ali no número 6, aquela seta para baixo ali, ó, aqui. Esse número 6 representa a musculatura paravertebral do lado oposto. Então, a gente tem a contração de toda essa musculatura que roda a escápula para cima, mais a musculatura que abduz o húmero. Só que se você não fizer uma inclinação lateral para o lado oposto, você não termina essa abdução. Então, até mesmo a musculatura paravertebral vai auxiliar para que o movimento total desse ombro termine. Tenta levantar o teu braço aqui, ó, e tenta chegar até aqui na vertical, sem inclinar o tronco para o outro lado. Não dá, ó. Você vai parar bem aqui assim o braço. Ó. Não dá. Para você terminar esse movimento aqui, ó, vindo, ó, aqui para. Para eu continuar, ó, eu tenho que dar uma inclinadinha para esse lado de cá. Então, essa diferenciação desses três planos da abdução é naturalmente esquemática. Na verdade, as ações musculares são integradas e encadeadas. Porque eu estou dando aqui de 0 a 60 e de 60 a 120. Porém, a gente sabe, acabei de dizer que no plano frontal, de 30 a 45 graus de abdução, a minha escápula precisa estar rodando para cima. Então, é fácil constatar que a escápula começa a girar antes do membro superior atingir 90 graus de abdução. Desse modo, a coluna vertebral começa a se inclinar antes da abdução alcançar 150 graus. No final da abdução, todos os músculos envolvidos estão contraídos. Beleza? Pessoal, tá dando para entender por que a gente tem que começar a fazer a flexão de braços a 30 graus? Flexão de braço lá no Smith. Por que a gente tem que começar a fazer a flexão de braço? Não aqui, mas aqui, ó, com o braço a 30 graus. Ó, posicionado a 30 graus. Porque, gente, a 30 graus, a minha escápula já rodou superiormente? Não rodou superiormente. Então, pensa comigo. Ah, o cara tá chegando pra gente todo cagado, todo empenado. Ele não tem um trapézio inferior, médio, superior, serrátil anterior fortes. Você vai exigir desse cara uma elevação, uma flexão de braço a 80 graus aqui? A 80 graus minha escápula já tem que ter girado pelo menos uns 25 graus. Mas se ele não tiver musculatura... Mas se ele não tiver... Vou repetir. A 80 graus a minha escápula já tem que ter girado pelo menos 25 graus. Mas o cara tem essa musculatura toda fraca. Você vai exigir agora dele, ele pode até fazer as duas primeiras flexões lá com a escápula bonitinha aqui a 25. Mas aí, à medida que você vai continuando, essa musculatura que roda a escápula superiormente, porque ela tem que ficar em isometria aqui, né? Ó, enquanto você faz o movimento lá. Então, essa musculatura que roda a escápula superiormente, como ela está fraca, ela vai perder força, e a escápula começa a rodar inferiormente. E eu posso fazer algum movimento de ombro com a minha glenoide apontada para baixo, gente? Melhor não. Né? Não dá. Então, é por isso que a gente sempre começa a flexão de braço a 30 graus. Porque até 30 graus a escápula não girou superiormente ainda. E a 30 graus, como essa escápula não girou superiormente, eu encurtei o serrátil anterior, porque o serrátil anterior ele é rotador superior da escápula. Se minha escápula está bonitinha, paradinha na vertical, enquanto eu faço minha flexão de braço no Smith, eu não estou trabalhando com o meu serrátil anterior numa posição um pouquinho mais alongada, já que eu tenho que partir com a retração de escápula.
e fazer o movimento, e lá em cima saltar um pouquinho e retrair de novo. Então eu não trabalho muito do neutro para retração. Então esse serrátil anterior, ele vai estar trabalhando numa posição que mais alongada, pegando em consideração a pessoa que tem abdução de escápula. Gente, o grande X da questão para você recuperar padrões alterados de movimento é você trabalhar músculos, esses músculos de uma posição mais fraca. Porque se você tem uma abdução de escápula, o serrátil anterior, ele não está travado numa posição mais encurtada aqui, tá? E aí você vai fazer os movimentos agora de uma posição neutra para retração. Pô, você está alongando a fáscia desse serrátil anterior, porque a gente já viu que o serrátil anterior não encurta. É a mesma coisa lá do agachamento, que o abdominal e o glúteo máximo, eles não são causadores da retroversão pélvica no agachamento. Por quê? Porque você tem que entender que reto abdominal e glúteo máximo são músculos fásicos. Você pega o seu livro de fisiologia, aí você vai ver, músculos fásicos alongam com tanta facilidade. Então, será que eles serão causadores de algum desvio postural? Não, eles só são somente as vítimas do processo. Eles sofrem a inibição neural. Entende como tem que entender o conceito? Mesma coisa do serrátil anterior. O serrátil anterior, gente, na pessoa que é aqui, ó, escápula abduzida, a própria força da gravidade tende a levar os ombros para baixo e para frente. Então, existe uma adaptação desse serrátil anterior. Ele não encurta puxando as escápulas para frente. Porque se a gente for pegar um livrinho desse aqui, de correção postural, tem dizendo que o serrátil anterior encurta e leva as escápulas em abdução. Uma ova. Isso não acontece. Ele simplesmente se adapta, a musculatura do peitoral encurta, as escápulas vão abduzindo e eles a fáscia trava numa posição mais encurtada. E se a fáscia travar numa posição mais encurtada, já que ela envolve o músculo, esse músculo terá uma movimentação correta? Não. Então o que eu tenho que fazer? Trabalhar ele numa posição mais alongada para ir soltando também essa fáscia e dando atividade neural para o meu serrátil anterior, porque o serrátil anterior é fásico. Ele tende à inibição e à atrofia no desuso, diferentemente da musculatura tônica, peitoral maior e menor, que tende à hiperatividade e encurtamento. Então, para você ver quem faz desvio postural e quem deixa de fazer, é músculo tônico, é você saber entender e saber trabalhar a filogenética da musculatura. É tônico, é fásico. Ele encurta ou ele trava numa posição encurtada. Entendeu? Existe uma diferença entre o músculo encurtar, ele se encurtar, ou ele está travado numa posição mais encurtada. O que trava, gente? É a fáscia do músculo. Músculo fásico, ele não encurta, pelo amor de Deus. Já vi publicação de gente muito renomada dizendo que o serrátil anterior entra em insuficiência ativa, encurta. Gente, músculo fásico não entra em insuficiência ativa, porque ele não encurta, tá? Ele não, quando eu falo ele não encurta, não é que as fibras não vão estar encurtadas, é porque ele não encurta causando a disfunção. É a disfunção que acontece e deixa ele encurtado. Nesse caso, quem veio primeiro foi a disfunção e não o encurtamento. Diferentemente da musculatura tônica, que vem primeiro o encurtamento e depois vem a disfunção. Então, a gente entender isso, faz a gente subir de patamar, e muito. Porque muita gente fala muita besteira, viu? Relacionada a encurtamento de músculo. Pelo amor de Deus, não vamos confundir esse conceito. Tá bom? Rafael, só uma dúvida. Mas aí na flexão de braço a 30 graus, você coloca o serrátil numa posição um pouco mais encurtada e pela retração da escápula que tu garante esse alongamento das fibras?
o serrátil ele não vai estar na posição encurtada, não. Ele vai estar ele vai estar do comprimento normal. Se você começa o movimento com a escápula em neutro, o serrátil em neutro, a escápula não está aqui um pouquinho girada para cima, o serrátil está com comprimento. Porque, gente, o serrátil ele é protrator da escápula e rotador superior dela. Se a escápula está em neutro, o serrátil não alterou o comprimento dele. Não, tranquilo, é porque eu me confundi. Aí, é porque realmente esse conceito, se você não entendeu, sem bola. Mas o que que acontece? Você tem uma abdução de escápula. Você tem os ombros protusos, você tem a abdução. Aí você vai retrair a escápula para quê? Para buscar a posição mais próxima do neutro, porque é a posição que o serrátil está mais fraco, entendeu? Ele é forte naquela posição que ele está adaptado a ficar, que é uma abdução, entendeu? Quando você pega e a escápula e retrai, você agora está ganhando força com o serrátil numa posição que ele é fraco, que é a posição mais alongada, que é a escápula em retração, já que a escápula está em abdução. Então, você fazer isso com ele é justamente que você vai fortalecer. A gente não viu que o trapézio médio romboide, a gente tem que retrair a escápula, puxar o braço, volta o braço e retrai só um pouquinho a escápula e protrai só um pouquinho ela. Por quê? Porque eu quero trabalhar os romboides e o trapézio numa posição mais alongada, porque é onde eu vou ganhar força nele. Gente, se eu alongo a musculatura, eu não aumento a tensão desse músculo total, até pela própria face que está esticada. Se eu estico um elástico, ele não ganha resistência para fazer novamente a contração? Beleza. Chama foi? Ah, tá bom. Agora eu vou mostrar bem aqui um vídeo para vocês de um aluno meu, para vocês verem isso na prática. Deixa eu só mostrar logo aqui, esse aqui no finalzinho eu vou mostrar. Então, fechamos aqui a abdução. Agora vamos para a flexão. A primeira fase da flexão, gente, ela se dá de 50 a 60 graus de flexão. Então, veja bem, a gente tem aqui, ó, nesse primeiro bonequinho aqui, essa primeira fase, acontecendo aonde? Até 50 graus. A gente tem quem aqui? Ah, Rafael, a gente tem aqui as fibras mais superiores do meu peitoral, né? As fibras anteriores do meu deltoide. Tem também a cabeça longa do bíceps e o coracobraquial. Todos eles são, esses dois últimos são auxiliares nesse movimento de flexão. Né? Então, os músculos motores primários dessa primeira fase, né? Isso é o fascículo anterior do meu peitoral clavicular, o meu deltoide anterior, tá? O meu coracobraquial e o meu fascículo superior do meu peitoral maior. Beleza? Então, peitoral maior, feixes superiores, deltoide anterior, feixes claviculares, deltoide anterior em si, coracobraquial e a cabeça longa do bíceps. Na segunda fase da flexão, a gente tem aí de 60 a 120 graus. Quem é que vai estar atuando agora? Lembrando que até 60 graus, essa escápula, se a pessoa tiver uma caixa torácica mais arredondada, um ectomorfo, um mesomorfo, por exemplo, essa escápula, ela não girou ainda. Então, você está subindo seu braço aqui, você está chegando a 50 graus, essa escápula tem que estar parada. Ela precisa estar parada. Se a escápula começa a movimentar antes dos 60, é um padrão alterado. Se a escápula movimenta com 80, 70, é um padrão alterado. A escápula tem que começar com 60 graus ali, aproximadamente. Ah, Rafael, como é que vê? No olho. Função da cintura escapular. Rotação da escápula a partir de 60 graus de abdução, à medida que a glenoide movimenta para cima e para frente. Gente, não é abdução, tá? Aqui é flexão. Perdão. Aqui no texto, ó.
Tá? Eu botei aqui no tópico segunda fase, né? Flexão. Mas no texto eu botei aqui, ó. A rotação da escápula a partir de 60 graus de abdução, não. A partir de 60 graus de flexão, tá? Me perdoe. À medida que a glenoide movimenta para cima e para frente. Movimento ocasionado pelas articulações externo-clavicular e acromioclavicular. Os músculos motores são os mesmos que a abdução, tá? Trapézio superior, trapézio inferior e serrátil anterior. Esta flexão é limitada pela resistência do músculo grande dorsal e das fibras inferiores do peitoral. Beleza? Porque esses dois últimos são o que? Extensores. E eu estou fazendo uma flexão. Se esses dois músculos estiverem encurtados, minha flexão ela é bloqueada. Então, aí a gente tem a última fase da flexão aqui. A elevação do membro superior continua pela ação do deltoide supraespinhal, parte ascendente do trapézio e serrátil anterior. É necessária a atuação da coluna vertebral também agora na flexão, tá, gente? Se o movimento estiver bloqueado nas articulações. Então, o que vai acontecer? Você vai elevando o braço, e aí, quando você chega numa determinada fase da flexão, a musculatura eretora da espinha, ela aumenta ali aquela lordose, principalmente da região lombar ali, claro. Para quê? Para que você consiga finalizar os 180 graus de flexão. E aí, gente, é isso aqui que a gente vai começar a ver próxima semana. Próxima semana as aulas vão ser tão intensas que a gente vai fechar a parte de ombro. A gente vai pegar forte na cinesiologia desses músculos aqui, do ombro, e a gente vai começar a entender a ação desses músculos, para a gente começar a determinar, a prescrever exercício de verdade, exercício que realmente funcione, sem firula, entendendo simplesmente a cinesiologia. Então, a partir de terça-feira a gente vai começar a entender. Mas eu falei para vocês que ia mostrar um vídeo para vocês aqui, né? Pra gente fechar esse assunto aqui de hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou procurar aqui agora. Aqui. Vou mostrar para vocês um teste que eu faço com os meus alunos, que é esse que eu pedi para vocês. Gente, vocês estão olhando aqui esse bordo inferior dessa escápula direita? Foca só em uma escápula para não ficar muito confuso. Vocês estão vendo aqui o bordo inferior aqui da direita? Olha o braço dele, ó. Vou começar o vídeo aqui, ó. Começou a abduzir, começou. A escápula tá parada ainda, ó. Parou. Ó, pronto, começou. Quem notou que ela deu uma giradinha para cima? Vou voltar. Tá pra ver. Ó. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Quem é que tá conseguindo ver a escápula bem direitinho à direita? Tá tranquilo, dá pra ver. Tá, mas tem gente aqui que eu acho que... Dá pra ver. Vamos lá, vamos desenhar. Fica melhor. Ó. Aqui, gente, tá todo o bordo mediano da escápula. Aqui, ó, tá o bordo inferior dessa escápula. Tá aparecendo não, só travou. Aqui também não. Pera aí. Que o retardado aqui esquece que tem que compartilhar. Então, ó, presta atenção. Aqui, ó, tá o bordo inferior. Aqui tanto que eu travei o vídeo, tá? Tô aqui no pente aqui. Então, bordo inferior,
toda a borda medial dessa escápula, a borda superior dela. Vocês estão vendo aqui, gente, que a escápula já está aqui, ó, girada pelo menos aqui, ó. Se a gente for traçar aqui, peraí. Aqui tem mais ou menos aqui uns 15, 20 graus, né, gente, que ela já girou para cima. Não é isso? Mais ou menos isso mesmo. Então, olha o meu braço. Aqui seria 0 grau. Aqui não seria mais ou menos 30 graus, gente? Porque aqui assim... Aqui assim, ó, não seria mais ou menos os 45, porque aqui não é 90. Então, não está muito certinho esse ritmo escapulomeral dele. Só que, infelizmente, eu não tenho a droga do primeiro vídeo para vocês verem como tava, isso aqui tava assim, um absurdo de ruim. Entendeu? A escápula dele, gente, quando ele começava a rodar, jogar o braço para cima, ela rodava era para baixo. Ele era tipo eu. E aí, gente, eu quero de verdade que um dia vocês consigam começar a pensar assim e fazer desse jeito. Porque a gente vê aqui, ó, um trapézio superior aqui, ou inferior aqui. A gente vê uma musculatura de... Hoje a gente vê uma musculatura de trapézio aqui. Tá 100% essa escápula? Não. Tá vendo que ela tá deprimida ainda? T2 tá mais ou menos aqui, ó. É porque, gente, a depressão é a última coisa que vai ser corrigida. É a última coisa que vai ser corrigida da depressão. Então, primeiramente, a gente vai conseguir corrigir essas rotações aqui. E observe agora esse lado aqui esquerdo. Olha o ângulo superior. Olha o ângulo inferior dela. Peraí. Olha o ângulo superior dela aqui. Olha o ângulo inferior dela aqui. Então, tá vendo que ela... Essa aqui, ó, também tá um pouquinho rodada. Juntamente com essa aqui. Sem falar que ela tá mais distante, né? A direita mais distante da coluna do que a esquerda. Exatamente. E além disso, esse lado esquerdo dele aqui, ó, ele é mais alto também, ó. Tá vendo que a cabeça dele tá assim, gente, ó? Escoliose. Já ia falar da escoliose torácica dele. Mas vocês querem ver quanto que esse cara melhorou? Manda. Quero que nós chegamos a fazer um trabalho desse jeito aqui, ó. Peguei esse cara dizendo assim, ah, rapaz, eu nunca vou conseguir melhorar minha postura, meus movimentos, eu nunca consegui. Tu é minha última esperança. Gente, eu tenho um pouquinho de ego também. Não foi a última que morre, no caso. E aí, gente, esse cara, ele era assim, ó. Cadê? Poxa. Esse cara, ele era assim, gente, ó. Assim. Tá vendo a postura perfeita dele? Caraca! Um No caso aí ele seria um Soyback, né? Um Soyback pesadíssimo. Vocês acham que dá jeito? Tem jeito pra esse cara? Tem, sim. Vou dar isso aqui, ó. Primeira. Segunda. A pitose dele desapareceu, literalmente. De novo, vou mostrar a primeira.
Segunda. Cadê o Soybeck? A primeira é tão ruim que parece forçada. Conseguiu dar uma curvatura pra ele, tudo. Cara, ele até aumentou de tamanho. Olha aqui o braço. A extensão do joelho dele também sumiu, né? Olha isso, melhorou. Olha esse slide aqui, ó. Tá vendo que o cotovelo tá passando muito atrás do ombro aqui? Ó. Aqui ainda tá, ó. Mas tá bem menos, ó. Não, melhorou muito. Como é que não tá a autoestima desse rapaz? E outra, olha o tamanho, olha o braço dele aqui. Gente, a gente tá trabalhando muito assim, alongamento, mas a gente tá fazendo treino de musculação, claro. Mas a gente faz... Sabe quantos exercícios a gente faz para tríceps? Um exercício. 3 séries de 15. Olha aqui, ó. O braço dele. Não deu uma melhoradinha na estética dele também? Quando eu falo que alonga que cresce, ninguém acredita. Mas aqui, ó, a gente faz 3 séries para tríceps. Então, esse cara, nessa condição que ele tava aqui, gente, olha essa escápula, esse ombro hiperprotuso, escápula muito abduzida. Gente, as escápulas dele, olha isso aqui. Ó. A cabeça, olha a cabeça. A cabeça chega na frente, né? Chegava na frente. Todo lugar que ele ia. Então, peraí, deixa eu botar aqui. Esse cara aqui, gente, era um quadro assim que eu achava que... Ó, pronto, tá aqui. Vocês conseguem ver essa escápula direita aqui? Tá vendo que ela tá em rotação superior, mas a esquerda tá em rotação inferior? Vocês conseguem ver isso? Sim. Olha como esse trapézio esquerdo dele é bem mais saltado do que esse direito aqui. Dá pra ver pelos braços, Rafael. E os trapézios também. Se vocês olharem de costa, cadê? Tá vendo essa escoliose que jogava a cabeça dele lá para a direita? O ombro dele esquerdo muito mais alto. Dá pra ver. Tá vendo que deu uma equilibrada? Olha a cabeça lá. Entendeu? Ó, até a cabeça do cara veio pra cá, ó. Então, gente, o que é isso aqui? O que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque nada mais nada menos que eu fiz com esse cara é isso aqui que eu vou passar pra vocês. Eu não vou, não vai dar pra passar de coluna, membro inferior todo. Mas o que eu vou passar pra vocês de membro superior é o que basicamente vocês vão conseguir fazer pra ter um trabalho bem parecido com esse. Porque, gente, quando você vai fazer um teste de movimento com a pessoa, se você entende de cinesiologia, você consegue saber como aqueles músculos vão se comportar, como eles estão se comportando. Então é a partir dali que você começa a prescrever um tratamento para aquela pessoa. Porque imagina, se você sabe cinesiologia, eu tenho um músculo que ele desempenha tal função, só que essa função não está sendo desempenhada quando ele é exigido. Pô, esse músculo não está funcionando, então eu vou tentar trazer esse músculo para o equilíbrio dele.
É só isso. É fácil, é só isso. Mas é isso. Então, na próxima aula, na terça-feira, a gente vai entrar, gente, na parte de músculo. E eu digo uma coisa. Tentem não perder essas aulas. E revisem muito, porque é muita coisa que vem agora. A gente vai aprender que cinesiologia não é aquela coisa fechada que a gente aprendeu na faculdade, não, tá? A gente vai aprender cinesiologia pensando aqui no movimento que o cara vai estar fazendo. Então, é a cinesiologia que eu quero passar para vocês. Foi a cinesiologia que eu aprendi. É o que isso vai interferir na nossa vida. Saber disso. Interfere muita coisa. E o quanto isso vai nos diferenciar. Beleza?